Capítulo 5 O Orador dos Sóis. Eu nunca imaginei que tal beleza existisse, Lua Dourada disse suavemente. A marcha do dia havia sido difícil, mas a recompensa no final estava muito além de seus sonhos. Os companheiros estavam em um alto rochedo sobre a lendária cidade de Qualinost. 4 pináculos delgados erguiam-se dos cantos da cidade como hastes brilhantes, suas pedras brancas reluzentes mescladas com um tom prateado cintilante. Arcos graciosos ligando um pináculo a outro se elevavam no ar. Construídos por antigos ferreiros anões, eles eram fortes o suficiente para suportar o peso de um exército. No entanto, eles pareciam tão delicados que um pássaro pousado sobre eles poderia lhes tirar o equilíbrio. Esses arcos cintilantes eram as únicas fronteiras da cidade. Não havia nenhuma muralha em volta de Qualinost. A cidade élfica abria seus braços de forma amorosa para a imensidão. Os edifícios de Qualinost aprimoravam a natureza ao invés de ocultá-la. As casas e as lojas eram esculpidas em quartzo cor-de-rosa. Altas e delgadas como os álamos, elas se abobadavam para cima, formando espirais impossíveis de avenidas cobertas de quartzo. No centro, havia uma grande torre de ouro polido que coletava a luz do sol e a emitia de volta em motivos cintilantes e espiralados que davam vida à torre. Olhando por sobre a cidade, parecia que a paz e a beleza imutáveis de eras passadas deviam morar em Qualinost, se é que elas moravam em algum lugar de Krynn. Descansem aqui, Giltanas disse a eles, deixando-os em um bosque de álamos. A jornada foi longa e eu peço desculpas por isso. Sei que vocês estão cansados e com fome. Caramon levantou a cabeça esperançoso. Mas eu tenho de implorar um pouco mais de sua paciência. Por favor, desculpem-me. Giltanas fez uma mesura, depois caminhou até ficar ao lado de seu irmão. Suspirando, Caramon começou a vasculhar sua mochila pela 5ª vez, na esperança de que talvez ele não tivesse percebido alguma guloseima. Raistlin lia seu grimório. Seus lábios repetiam as palavras difíceis, tentando compreender seu significado e encontrar a inflexão e a dicção que fariam seu sangue queimar, o que significaria que a magia finalmente lhe pertencia. Os outros olharam em volta, maravilhando-se com a beleza da cidade abaixo deles e a áurea de uma tranquilidade antiga que pairava sobre ela. Até Vendaval pareceu tocado. Seu rosto relaxou e ele atraiu Lua Dourada para perto de si. Durante um breve momento, suas preocupações e tristezas foram amenizadas e eles encontraram conforto na proximidade um do outro. Tika sentou-se distante, observando-os com tristeza. Taslerhoff tentava mapear o caminho que eles haviam trilhado de Berma até Qualinost, apesar de Tanis ter lhe dito 4 vezes que o caminho era secreto e os elfos nunca permitiriam que ele levasse um mapa dali. O velho mago Fisban dormia. Sturm e Flint observavam Tanis com preocupação. Flint, porque só ele tinha ideia de quanto o meio-elfo estava sofrendo. Sturm, porque ele sabia o que era voltar para um lar que não lhe quer. O cavaleiro colocou a mão no braço de Tanis. Voltar para casa não é fácil, meu amigo. É? Ele perguntou. Não, Tanis respondeu suavemente. Eu achava que eu já tinha esquecido isto há muito tempo, mas agora eu sei que nunca esqueci. Qualinost é parte de mim, não importa quanto eu queira negar isso. Psiu, Giltanas, Flint avisou. O elfo veio até Tanis. Os mensageiros que havíamos enviado já regressaram, ele disse em élfico. Meu pai pediu para falar com vocês, todos vocês, de uma só vez, na Torre do Sol. Eu não posso lhes dar tempo para descansarem. Com isso, nós pareceremos rudes e deselegantes. Giltanas, Tanis interrompeu em comum. Meus amigos e eu passamos por perigos inimagináveis. Nós viajamos por estradas onde os mortos literalmente caminhavam. Nós não desmaiaremos de fome. Ele olhou para Caramon. Pelo menos alguns de nós não vão, de forma alguma. O guerreiro, ouvindo Tanis, suspirou e apertou o cinto. Obrigado, Giltanas disse seco. Fico contente por vocês entenderem. Agora, por favor, me acompanhem o mais rápido que puderem. Os companheiros reuniram suas coisas rapidamente e acordaram Fisban. Ao colocar-se de pé, ele caiu sobre a raiz de uma árvore. Grande desajeitada! Ele a repreendeu, batendo na árvore com seu cajado. Pronto! Você viu? Tentou me fazer tropeçar! Ele disse para Raistlin. O mago colocou seu precioso livro de volta em sua bolsa. Sim, meu velho. Raistlin sorriu enquanto ajudava Fisban a se levantar.
O velho mago apoiou-se no ombro do jovem mago enquanto eles caminhavam atrás dos outros. Tanis os observava, pensando. O velho mago era obviamente caduco, mas Tanis lembrou o olhar de horror absoluto de Raistlin quando ele acordou e viu Fizban inclinado sobre ele. O que foi que o mago viu? O que é que ele sabia sobre este velho? Tanis disse a si mesmo para perguntar mais tarde. Agora, entretanto, ele tinha outro assunto mais importante em mente. Caminhando apressadamente, ele alcançou o elfo. Diga-me, Giltanas, Tanis disse em élfico, e as palavras com que ele não estava familiarizado foram voltando à sua mente de forma hesitante. O que está acontecendo? Eu tenho o direito de saber. Você tem? Giltanas perguntou asperamente, olhando para Tanis com o canto de seus olhos amendoados. Você ainda se importa com o que acontece com os elfos? Você mal consegue falar nosso idioma? É claro que eu me preocupo, Tanis disse irritado. Vocês são meu povo também. Então, por que é que você exibe ostensivamente sua hereditariedade humana? Giltanas fez um gesto indicando o rosto barbado de Tanis. Eu achei que você teria vergonha. Ele parou mordendo os lábios. Seu rosto ficou vermelho. Tanis concordou com a cabeça triste. Sim, eu tinha vergonha, e por isso eu parti. Mas se eu tinha vergonha, quem me fez senti-la? Perdoe-me, Tantalos, Giltanas disse, balançando a cabeça. O que eu disse foi cruel e, sinceramente, eu não quis dizer aquilo. É que, se você conseguisse compreender o perigo que nós enfrentamos... Diga-me! Tanis praticamente gritou, frustrado. Eu quero entender. Nós estamos partindo de Qualineste, Giltanas disse. Tanis parou e olhou fixamente para o elfo. Partindo de Qualineste? Ele repetiu chocado, mudando para comum. Os companheiros o ouviram e trocaram olhares rápidos entre si. O rosto do velho mago ficou sério enquanto ele puxava sua barba. Isso não pode ser verdade, Tanis disse. Partir de Qualineste? Por quê? Com certeza as coisas não podem estar tão ruins assim. Elas estão piores, Giltanas disse com tristeza. Olha à sua volta, Tantalas. Você está vendo os últimos dias de Qualinost. Eles entraram nas primeiras ruas da cidade. Tanis, numa primeira olhada, viu tudo exatamente como ele havia deixado 50 anos antes. Nem as ruas de pedras lampejantes trituradas, nem os álamos dispostos entre elas haviam mudado. As ruas limpas cintilavam na luz do sol. Talvez os álamos tivessem crescido, talvez não. Suas folhas refletiam a luz do final da manhã e os galhos incrustados de ouro e prata sussurravam e cantavam. As casas ao longo das ruas não tinham mudado. Decoradas com quartzo, elas cintilavam sob a luz do sol, criando pequenos arco-íris de cores em todos os lugares para onde eles olhassem. Tudo parecia estar do jeito que os elfos amavam. Lindo, ordeiro, imutável. Mas não, isso estava errado, Tanis percebeu. A canção das árvores agora era triste, como um lamento, não a calma e alegre canção de que Tanis se lembrava. Qualinost tinha mudado, e a mudança era a própria mudança. Ele tentou entendê-la, mesmo que ele sentisse sua alma se encolher com a perda. A mudança não estava nos edifícios, nas árvores, nem na luz do sol se infiltrando por entre as folhas. A mudança estava no ar. O ar estalava de tensão, como acontece antes de uma tormenta. Enquanto andava pelas ruas de Qualinost, Tanis viu coisas que ele nunca tinha visto em sua terra natal. Ele viu pressa, ele viu urgência, ele viu indecisão, ele viu pânico, desespero e desesperança. Mulheres, encontrando amigos e amigas, se abraçavam e choravam. Depois, se separavam e andavam apressadas em direções diferentes. Crianças sentavam-se abandonadas, sem compreenderem, sabendo apenas que suas brincadeiras estavam fora de lugar. Os homens se reuniam em grupos, com as mãos nas espadas, mantendo um olho em suas famílias. Aqui e ali, fogueiras queimavam enquanto os elfos destruíam aquilo que eles amavam e não poderiam carregar com eles, ao invés de deixar que a escuridão vindoura os consumisse. Tanis tinha sofrido com a destruição de Solace, mas a visão do que estava acontecendo com Qualinost penetrou em sua alma como a lâmina cega de uma faca. Ele não tinha percebido o quanto ela significava para ele. Ele sabia no fundo de seu coração que mesmo que ele nunca mais voltasse, Qualineste estaria lá para sempre. Mas não, ele estava perdendo isso também. Qualineste ia perecer. Tanis ouviu um som estranho e se virou. Ele viu o velho mago chorando. Que planos vocês já fizeram? Para onde vocês vão? Vocês podem escapar?
Tanis perguntou a Giltanas, desolado. Você descobrirá a resposta para essas perguntas e muitas outras, logo logo, Giltanas murmurou. A Torre do Sol se elevava bem acima dos outros edifícios de Qualinost. A luz do sol refletindo na superfície dourada dava a ilusão de um movimento em círculos. Os companheiros entraram na torre em silêncio, atônitos com a beleza e a majestade do antigo edifício. Só Raistlin olhou em volta sem se impressionar. Para seus olhos, ali não havia beleza, só morte. Giltanas levou os companheiros até uma pequena alcova. Esta sala sai da câmara principal, ele disse. Meu pai está reunido com os chefes de família para planejar a evacuação. Meu irmão foi lhe dizer da nossa chegada. Quando a conversa tiver terminado, nós seremos chamados. Obedecendo a um gesto dele, elfos entraram, trazendo jarras e bacias com água fresca. Por favor, refresquem-se o quanto o tempo permitir. Os companheiros beberam. Depois, lavaram a poeira da jornada de seus rostos e de suas mãos. Sturm removeu o manto e poliu cuidadosamente sua armadura o melhor que ele podia com um dos lenços de Tazlehoff. Lua Dourada escovou seus cabelos brilhantes, mantendo seu manto preso à volta de seu pescoço. Ela e Tanis tinham decidido que o medalhão que ela usava deveria ficar escondido até que a hora fosse propícia para revelá-lo. Alguns o reconheceriam. Fisban tentou, sem muito sucesso, endireitar seu chapéu amassado e sem forma. Caramon olhou em volta procurando alguma coisa para comer. Giltanas ficou separado de todos eles. Seu rosto estava pálido e sério. Poucos minutos depois, Portius apareceu na porta em arco. Vocês foram chamados, ele disse, austero. Os companheiros entraram na câmara do Orador dos Sóis. Nenhum humano tinha visto o interior deste edifício durante centenas de anos. Nenhum Kender jamais o viu. Os últimos anões que o viram foram aqueles que estiveram presentes durante sua construção, centenas de anos atrás. Ah, sim, isto é o trabalho de um artesão, Flint disse em tom suave, com lágrimas embaçando seus olhos. A câmara era redonda e parecia imensamente maior do que a delgada torre era capaz de acomodar. Construída inteiramente em mármore branco, não havia vigas nem colunas. A sala se elevava por dezenas de metros e formava um domo bem no alto da torre, onde um lindo mosaico feito de um ladrilho ornado e reluzente retratava o céu azul e o sol em uma das metades, a lua prateada, a lua vermelha e as estrelas na outra. As duas metades eram separadas por um arco-íris. Não havia luzes na câmara. Janelas e espelhos construídos com muito engenho traziam a luz do sol para dentro da câmara, onde quer que o sol estivesse localizado no céu. Os raios de luz convergiam para o centro da câmara, iluminando uma tribuna. Não havia assentos na torre. Os elfos ficavam em pé, homens e mulheres juntos. Somente aqueles designados como cabeças da família tinham o direito de estar nessa reunião. Havia mais mulheres presentes do que Tanis se lembrava já ter visto. Muitas vestidas de púrpura escuro, a cor do luto. Os elfos se casam uma única vez e mesmo que seus parceiros morram, não se casam novamente. Portanto, a viúva tem o status de cabeça de família até ela morrer. Os companheiros foram levados para a frente da câmara. Os elfos abriam caminho para eles num silêncio respeitoso, mas lançavam-lhes olhares estranhos e ameaçadores, particularmente para o anão, o Kender e os dois bárbaros, que pareciam grotescos, vestidos com peles exóticas. Houve murmúrios atônitos diante da visão do orgulhoso e nobre cavaleiro de Solâmia, e houve comentários esparsos sobre a aparência de Raistlin com seu robe vermelho. Os elfos, que eram utilizadores de mágica, usavam roupões brancos do bem, não as roupas vermelhas, que proclamavam neutralidade. Isso, para os elfos, estava apenas a um passo do preto. Quando a multidão se acomodou, o Orador dos Sóis dirigiu-se à tribuna. Fazia muito tempo que Tanis tinha visto o Orador pela última vez, seu pai adotivo. E aqui também ele viu mudanças. O homem ainda era alto, ainda mais alto que seu filho Portius. Ele estava vestindo as vestes amarelas cintilantes de seu posto. Seu rosto era sério e inflexível, suas maneiras austeras. Ele era o Orador dos Sóis, chamado de Orador. Ele era chamado de Orador há bem mais de um século. Aqueles que sabiam seu nome nunca o pronunciavam, incluindo seus filhos. Mas Tanis viu no cabelo dele alguns traços de grisalho, que não estavam lá antes, e havia marcas de preocupação e tristeza em seu rosto que antigamente parecia não ser afetado pelo tempo.
Portius juntou-se a seu irmão, enquanto os companheiros entravam, guiados pelos elfos. O orador estendeu os braços para seus filhos e os chamou pelo nome. Eles caminharam para a frente para receber o abraço de seu pai. Meus filhos, o orador disse emocionado, e Tanis ficou surpreso com essa demonstração de emoção. Eu pensei que nunca mais ia ver algum de vocês outra vez nessa vida. Contem-me sobre o ataque, ele disse virando-se para Gil-tanas. No momento certo, orador, disse Gil-tanas. Primeiro, eu gostaria que você cumprimentasse nossos convidados. Sim, desculpem-me. O orador passou a mão trêmula sob o rosto e pareceu a Tanis que ele estava envelhecendo ali mesmo, na frente deles. Perdoem-me, convidados. Eu dou as boas-vindas a vocês que entraram neste reino, no qual ninguém entra há muitos anos. Gil-tanas disse algumas palavras e o orador olhou atentamente para Tanis. Depois acenou para o meio-elfo se adiantar. Suas palavras eram frias, suas maneiras polidas, se não forçadas. É você mesmo, Tantalas, filho da esposa de meu irmão. Os anos foram passando e todos se perguntavam sobre seu destino. Nós o acolhemos com alegria em sua terra natal, embora eu tema que você só verá seus dias finais. Minha filha, em particular, ficará feliz em te ver. Ela sente muita falta de seu companheiro de infância. Neste ponto, Gil-tanas enrijeceu. Seu semblante anuviou-se quando ele olhou para Tanis. O meio-elfo sentiu seu próprio rosto ficar vermelho. Ele fez uma mesura diante do orador, incapaz de dizer uma palavra sequer. Eu dou boas-vindas aos outros também, e mais tarde espero saber mais sobre vocês. Nós não vamos manter vocês aqui por muito tempo, mas é preciso que vocês tomem conhecimento nessa sala do que está acontecendo no mundo. Depois, vocês terão a oportunidade de descansar e relaxar. Agora, meu filho. O orador virou-se para Gil-tanas, obviamente agradecido pelo término das formalidades. O ataque a Pax Tarkas. Gil-tanas adiantou-se com a cabeça baixa. Eu fracassei, orador dos sóis. Um murmúrio correu entre os elfos como o vento entre os álamos. O rosto do orador não tinha expressão alguma. Ele simplesmente suspirou e fixou seu olhar sem nada ver no exterior de uma grande janela. Conte sua história, ele disse serenamente. Gil-tanas engoliu um seco, depois começou a falar. Sua voz era tão baixa que muita gente no fundo da sala se inclinou para a frente para ouvir melhor. Eu viajei em segredo para o sul com meus guerreiros, conforme planejado. Tudo correu bem. Nós encontramos um grupo de guerreiros da resistência humana que eram refugiados de Berma e se uniram a nós, aumentando nosso contingente. Depois, pela mais cruel infelicidade, nós encontramos as patrulhas avançadas do exército dragoniano. Nós lutamos corajosamente, elfos e humanos juntos, mas para nada. Eu fui atingido na cabeça e não me lembro de mais nada. Quando acordei, eu estava deitado em um buraco aberto pela erosão, cercado pelos corpos de meus camaradas. Aparentemente, os fétidos homens-dragão empurraram os feridos rochedo abaixo e nos deixaram lá por terem nos considerados mortos. Gil-tanas fez uma pausa, limpando a garganta. Os druidas da mata cuidaram de meus ferimentos. Com eles, eu vim a saber que meus guerreiros ainda estavam vivos e tinham sido feitos prisioneiros. Deixando os druidas para enterrar os mortos, eu segui as pegadas do exército dragoniano e acabei chegando em Solace. Gil-tanas parou. Seu rosto cintilava com suor e suas mãos se torciam nervosamente. Ele limpou a garganta mais uma vez, tentou falar e não conseguiu. Seu pai o observava com uma preocupação cada vez maior. Então Gil-tanas falou. Solace está destruída. Ouviu-se o arquejo das pessoas presentes na audiência. As poderosas copadeiras foram cortadas e queimadas. Poucas ainda estão de pé. Os elfos choravam e gritavam horrorizados e com raiva. O orador ergueu a mão pedindo ordem. Esta é uma notícia dolorosa, ele disse com seriedade. Nós estamos de luto pela morte das árvores. Mas continue. E o nosso povo? Eu encontrei meus homens amarrados em estacas no centro da praça da cidade, junto com os humanos que tinham nos ajudado. Gil-tanas disse, mudando a voz repentinamente. Eles estavam cercados por guardas dragonianos. Eu esperava ser capaz de libertá-los à noite. Então, sua voz falhou completamente. Ele abaixou a cabeça enquanto seu irmão mais velho se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Gil-tanas se endireitou. Um dragão vermelho apareceu no céu. Sons de choque e horror vieram dos elfos presentes na assembleia.
O orador balançou a cabeça com tristeza. Sim, orador, Giltanas disse, e sua voz se elevou e ficou anormalmente alta e dissonante. É verdade. Esses monstros voltaram para Krynn. O dragão vermelho voou em círculos sob Solace e todos que o viram fugiram apavorados. Ele voou cada vez mais baixo até pousar na praça da cidade. Seu grande corpo reptiliano vermelho e cintilante ocupou a praça. Suas asas espalhavam a destruição. Sua cauda derrubava árvores. Suas presas amarelas brilhavam. Saliva verde pingava de suas enormes mandíbulas. Suas enormes garras rasgavam o chão. E cavalgando nas costas do dragão, havia um humano. Ele tinha uma constituição física poderosa. Estava vestindo um robe negro dos clérigos da Rainha das Trevas. Uma capa preta e dourada esvoaçava em torno dele. Seu rosto estava escondido por uma horrenda máscara com chifres que tinha as cores preto e dourado para se parecer com a cara de um dragão. Os homens-dragão caíram de joelhos em adoração quando o dragão aterrissou. Os goblins, os hobgoblins e os homens fétidos que lutaram ao lado dos homens-dragão se encolheram de terror. Muitos deles fugiram. Somente o exemplo do meu povo me deu coragem para ficar. Agora que estava falando, Giltanas parecia ansioso para contar a história. Alguns dos humanos amarrados às estacas entraram em um frênese de terror, gritando de forma lamentável, mas meus guerreiros permaneceram calmos e desafiadores, embora todos tivessem sido afetados da mesma maneira pela dragofobia que o monstro gera. Aparentemente, o cavaleiro do dragão não gostou disso. Ele olhou para eles, depois disse com uma voz que veio das profundezas do abismo. Suas palavras ainda ardem em minha mente. Eu sou Verminard, o senhor dos dragões do norte. Eu lutei para livrar essas terras e este povo da falsa crença espalhada por aqueles que chamam a si mesmos de seguidores. Muitos deles vieram trabalhar para mim, contentes em levar adiante a grande causa dos altos lordes do dragão. Eu os tenho tratado com misericórdia e agraciado com as bênçãos que minha deusa tem me concedido. Eu possuo magias de cura como mais ninguém nessas terras. Por isso, vocês sabem que eu sou o representante dos verdadeiros deuses. Mas vocês humanos que se encontram diante de mim agora me desafiaram. Vocês escolheram lutar contra mim. Por isso, sua punição servirá de exemplo para quaisquer outros que escolherem a insensatez ao invés da sabedoria. Depois ele se virou para os elfos e disse: Que seja conhecido por este ato que eu, Verminard, destruirei completamente sua raça, como foi ordenado por minha deusa. Os humanos podem ser treinados de modo a verem os erros em seu modo de vida, mas os elfos não. A voz do homem aumentou até ficar mais alta que os ventos. Que este seja o último aviso para todos aqueles que observam. Flogisto, destrua! E com isso, o grande dragão soprou fogo sobre todos os que estavam amarrados nas estacas. Eles padeceram, impotentes, e queimaram até a morte numa agonia terrível. Não se ouvia som algum na câmara. O choque e horror eram grandes demais para as palavras. Uma loucura tomou conta de mim, Giltanas continuou. Seus olhos ardiam de emoção, quase um reflexo do que eles haviam visto. Eu comecei a correr adiante para morrer com meu povo, quando uma grande mão me agarrou e me arrastou para trás. Era Teros Ferro Forjado, o ferreiro de Solace. Agora não é hora de morrer, elfo, ele me disse. Agora é hora da vingança. Eu caí e ele me levou para sua casa, colocando sua própria vida em perigo. E ele teria pago por sua bondade com a vida, não fosse esta mulher tê-lo curado. Giltanas apontou para a lua dourada que estava atrás do grupo, o rosto encoberto por sua capa de pele. O orador virou-se para fitá-la, da mesma forma que o fizeram os outros elfos na câmara com seus murmúrios sérios e assustadores. Teros é o homem que foi trazido para cá hoje, orador, Portius disse. O homem que só tem um braço. Nossos curandeiros dizem que ele viverá, mas eles dizem que ele foi salvo por um milagre. Tão assustadores eram seus ferimentos.
Adiante-se, mulher das planícies, o orador ordenou com gravidade. Lua Dourada deu um passo na direção da tribuna, Vendaval ao seu lado. 2 guardas-elfos moveram-se rapidamente com o intuito de bloqueá-lo. Ele olhou para eles de modo feroz, mas ficou onde estava. A filha do líder avançou com a cabeça erguida. Quando ela removeu o capuz, o sol brilhou em seu cabelo dourado e prateado, que caía como uma cascata em suas costas. Os elfos se maravilharam com sua beleza. Você afirma ter curado esse homem, Teros Ferro Forjado? O orador perguntou a ela com desdém. Eu não afirmo coisa alguma, Lua Dourada disse calmamente. Seu filho viu-me curá-lo. Você duvida do que ele diz? Não, mas ele estava extremamente fatigado, doente e confuso. Ele pode ter confundido bruxaria com cura. Olhe para isto. Lua Dourada disse gentilmente e desamarrou sua capa e deixou que ela escorregasse de seu pescoço. O medalhão cintilou sob a luz do sol. O orador deixou a tribuna e deu um passo à frente. Seus olhos se arregalaram incrédulos. Depois, seu rosto se contorceu enfurecido. Blasfêmia! Ele gritou. Levando a mão ao pescoço de Lua Dourada, ele começou a arrancar o medalhão da garganta dela. Viu-se um lampejo de luz azul. O orador desmoronou no chão com um grito de dor. Quando os elfos gritaram apavorados e sacaram suas espadas, os companheiros sacaram as deles. Guerreiros elfos se apressaram em cercá-los. Pare com essa besteira! Disse o velho mago, com uma voz alta e grave. Fisban cambaleou até a tribuna, empurrando calmamente as lâminas das espadas de lado, como se elas fossem os finos galhos de um álamo. Os elfos olharam espantados, aparentemente incapazes de detê-lo. Balbuciando consigo mesmo, Fisban foi até o orador que estava deitado no chão atordoado. O velho ajudou o elfo a se levantar. Bem, você pediu por isso! Fisban o repreendeu, enquanto tirava o pó das vestes do orador e o elfo olhava para ele de boca aberta. Quem é você? O orador disse arfando. Como é que era aquele nome mesmo? O velho mago olhou em volta, à procura de Taslerhoff. Fisban? O Kender disse, sentindo-se útil. Sim, Fisban é quem eu sou. O mago alisou a barba branca. Agora, Solostaran, eu sugiro que você dispense seus guardas e diga a todos para se acomodarem. Eu mesmo gostaria de ouvir a história das aventuras dessa jovem senhora e você ficaria muito bem em ouvir. E não lhe custaria nada pedir desculpas a ela também. Enquanto Fisban apontava o dedo para o orador e o balançava, seu chapéu judiado inclinou-se para a frente, cobrindo-lhe os olhos. Socorro! Eu fiquei cego! Raistlin, depois de um olhar receoso para os guardas-elfos, correu para a frente. Ele pegou no braço do velho e arrumou o chapéu dele. Ah, graças aos verdadeiros deuses! O mágico disse, piscando e arrastando os pés no chão. O orador observava o velho mágico com uma expressão confusa no rosto. Depois, como se estivesse vivendo um sonho, ele ficou de frente para a Lua Dourada. Eu peço desculpas, dama das planícies, ele disse num tom suave. Já faz mais de 300 anos que os clérigos élficos desapareceram. 300 anos desde que o símbolo de Mixacal foi visto pela última vez nessas terras. Meu coração sangrou ao ver o amuleto sendo profanado. Perdoe-me. Nós estamos desesperados há tanto tempo que eu não vi a esperança que chegava. Por favor, conte-nos sua história, se não estiver exausta. Lua Dourada contou a história do medalhão, falando sobre Vendaval e o apedrejamento, o encontro dos companheiros na hospedaria e a jornada deles a Shaktizaroth. Ela falou da destruição do dragão e de como ela recebeu o medalhão de Mixacal, mas ela não mencionou os discos. Os raios do sol se alongaram enquanto ela falava, mudando de cor à medida que o crepúsculo se aproximava. Quando sua história terminou, o orador ficou em silêncio durante um longo tempo. Eu tenho de pensar em tudo isso e no que isso significa para nós, ele disse finalmente. Ele virou-se para os companheiros. Vocês estão exaustos. Eu vejo que alguns de vocês ainda estão em pé só pela coragem. Na verdade, ele sorriu, olhando para Fisban, que estava encostado em um pilar, roncando levemente. Alguns de vocês estão dormindo em pé. Minha filha, Laurana, os levará a um lugar onde vocês poderão esquecer seus temores. Nós teremos um banquete em sua honra hoje à noite, pois vocês nos trazem esperança. Que a paz dos verdadeiros deuses esteja convosco. Os elfos se espalharam, e do meio deles surgiu uma jovem elfa que se aproximou do orador. A boca de Caramon se abriu ao vê-la. Os olhos de Vendaval se arregalaram.
Até Raistlin olhou. Seus olhos puderam finalmente apreciar a beleza, pois nenhum traço de decadência havia tocado a jovem elfa. O cabelo dela era como mel escorrendo de uma jarra. Ele jorrava sobre os braços e ao longo de suas costas, passando sua cintura e tocando seus punhos quando ela parou com os braços junto ao corpo. Sua pele era macia e marrom como madeira. Ela tinha os traços delicados e refinados dos elfos, mas esses traços eram combinados com lábios cheios e olhos grandes, claros e brilhantes, que mudavam de cor como folhas sob a luz do sol. Por minha honra como cavaleiro, Sturm disse com uma mudança no tom da voz. Eu nunca vi uma mulher tão adorável. E nem verá neste mundo, Tanis murmurou. Todos os companheiros olharam imediatamente para Tanis quando ele falou, mas o meio-elfo não notou. Seus olhos estavam na jovem elfa. Sturm ergueu as sobrancelhas, trocou olhares com Caramon, que cutucou seu irmão. Flint balançou a cabeça e deu um suspiro que parecia ter vindo de seus artelhos, de tão profundo. Agora muita coisa fica clara, Lua Dourada disse para Vendaval. Ainda não ficou claro para mim, Tasslehoff disse. Você sabe o que está acontecendo, Tika? Tudo que Tika sabia era que, olhando para Laurana, ela se sentiu subitamente desarrumada e vestida pela metade, sardenta e ruiva. Ela puxou sua blusa mais para cima, cobrindo os seios, desejando que ela não revelasse tanto ou que ela tivesse menos para revelar. Diga-me o que está acontecendo! Tasslehoff sussurrou, vendo os olhares de entendimento trocados pelos outros. E eu não sei, Tika respondeu asperamente. Só sei que Caramon está fazendo papel de bobo. Olhe para o grande touro. Até parece que ele nunca viu uma mulher antes. Ela é bonita, Taz disse. Diferente de você, Tika. Ela é magra e ela caminha como uma árvore, balançando ao vento e... Ah, cala a boca! Tika disse furiosa para o Kender. Depois deu um empurrão em Taz que quase o derrubou. Tasslehoff olhou para Tika ofendido. Depois, se aproximou de Tanis, determinado a se manter perto do meio-elfo até descobrir o que estava acontecendo. Eu lhes dou as boas-vindas a Qualinost, honrados convidados. Laurana disse timidamente, com uma voz que soava como um riacho límpido correndo por entre as árvores. Por favor, sigam-me. O trajeto não é longo e vocês encontrarão comida, bebida e descanso ao final dele. Movendo-se com uma graça infantil, ela caminhou entre os companheiros que abriram espaço para ela, como os elfos haviam feito, todos eles olhando para ela com admiração. Laurana baixou os olhos com uma modéstia virginal e, quando percebeu os olhares dos companheiros, suas bochechas ficaram vermelhas. Ela ergueu os olhos uma vez e isso aconteceu quando ela passou por Tanis, um olhar de relance que só Tanis viu. Seu rosto ficou perturbado, seus olhos ficaram sérios. Os companheiros deixaram a Torre dos Sóis depois de acordar Fisban.